bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e a gente está aqui todos os dias de segunda-feira a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro para você, te ajudando a preparar aí o dia, suas operações, investimentos, né? Aqui a gente fala só disso, mercado financeiro. Então bora lá começar o nosso dia de sexta-feira, dia importantíssimo para a Bolsa, como sempre, indicador aí do mês, o payroll nos Estados Unidos hoje, o indicador que sai 10h30, horário de Brasília. Vou trazer também para você aqui a informação da repercussão ontem da fala do presidente Lula sobre a autonomia do Banco Central. Mercado um pouco tenso, como você pode ver atrás de mim aqui, as bolsas, a maioria das ações em queda ontem. A gente teve balanço nas empresas de tecnologia dos Estados Unidos que vieram negativa, tanto Apple, Google e Amazon despencaram aí. A Nasdaq, que são as bolsas de tecnologia, nesse momento despencam. Enfim, bastante coisa para a gente trazer para você, mas vamos, né? Vamos primeiro no chat, dá bom dia para os de sempre aqui, Moisés Soares dando bom dia, o Alexandre Pereira também aqui, o João Carvalho dando bom dia, fala Américo, bom dia meu amigo, tudo bom? Aqui ó, o Geraldo também dando bom dia, os caras tudo me sacaneando aqui, vocês são demais, a Michele dando bom dia, né? Calma André, tá só começando o dia, tá só começando aqui. Hoje a gente não teve a participação, na verdade não tivemos o agro que falava antes aí das 8 horas da manhã, porque o Alê não estava podendo, mas tivemos aqui na sequência o pré-market 8h30. Ó o Anthony Cupa, o gigante também, chegando dando bom dia. Mário Passos, bom dia. O Mário Passos, vamos lá, vamos ter um dia excelente hoje, né? Douglas também aqui, chegando, todo mundo vai pegando o seu cafezinho, né? Acordando, lavando o rosto, porque hoje teremos continuação do show de horror aqui do nosso mercado brasileiro, que tem vida própria em alguns momentos. A Bolsa caiu forte ontem, e o dólar ontem? O que foi o dólar aquilo ontem? Eu vou mostrar, colocar o gráfico do dólar daqui a pouco. O dólar foi loucura ontem, ele foi abaixo dos R$5 após alguns meses. Se eu não me engano, agora são 7 meses aí que o dólar não batia abaixo dos R$5. E subiu de forma um foguete, né? O dólar pegou um foguete depois da queda ali, voltou sem respiro, o verdadeiro caça-stop para você que opera o mercado futuro aí de dólar e índice. Rapaz, tá difícil se defender, né? Tá difícil se defender. Fala, Fábio Aragão, também dando bom dia, né? E é isso aí. E tem algumas pessoas um pouco mais exaltadas aqui no nosso chat, mas calma que é sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia, final de semana tá aí, né? Final de semana tranquilo, levar filho, buscar filho em balada, a sogra em casa. Calma que o final de semana tá só começando. Fala Abelardo Neto também dando bom dia. Vamos falar de mercado financeiro? Bolsa lá fora. Como é que estão as bolsas lá fora? A China fechando com uma queda um pouquinho mais acentuada, 1,36%. Tivemos dados na China, a gente vai falar daqui a pouco dos indicadores aí da agenda, inclusive desse dado. A gente tem as bolsas americanas com uma queda, Nasdaq com uma queda de 1,46%. A gente teve a Apple, um gigante lá, né? Com um trimestre aí muito ruim. Desde 2016 não tinha um trimestre tão ruim na Apple. E a gente teve a Amazon aí perdendo uma grande fatia, de um prejuízo gigante acumulado no ano passado. Google também, essas empresas de tecnologia aí, pessoal sempre dando preferência aí para as empresas hoje de commodity, né? O mundo pós-guerra aí entre Rússia e Ucrânia, nessa crise de energia, crise de alimentos aí que a gente teve desde o meio do ano passado para cá, fazendo com que a Bolsa aí, né, as empresas de tecnologia ficassem meio que em segundo plano. Naturalmente aí, essas bolsas, esses balanços vieram ruim. A gente teve, né, meu iPhone lá com a produção na China, então esse efeito cadeia aí de tecnologia tem derrubado as bolsas, ou pelo menos as ações da empresa de tecnologia, né?
Gabriela Oliveira dando bom dia, linda Gabriela, bom dia, tudo bem? O Mário Passos está falando que ficou meio perdido ontem com a movimentação do índice. Ô Mário, eu não fiquei meio, eu fiquei inteiramente perdido ontem com a movimentação do índice do dólar. Era só tapa na cara, pá, colocar pá. Olha, foi só paulado ontem, Marião. Se serve de consolo aí, o negócio não estava brincadeira, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso analista, a mãe de Ná dos mercados futuros, Guga Almeida. Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Tranquilo, meu velho. Sextou. Rapaz. Último dia da semana. Desculpa o atraso aí, foi confuso aqui. É que você é longe, né? Hoje. A locomoção é longe, eu sei ali, entendeu? Então, tem o moleque, fica tranquilo, é sexta-feira hoje, Guga. Você saiu ontem quinta, né? Fez o happy hour, né? Já dá aquela animada. O Guga, sexta-feira, não é sexta-feira 13, o mercado não tá tão degringolado assim, mas olha, tá difícil, hein, bicho? As notícias ontem, olha aqui atrás aqui o mapa de calor aqui, ó, você vê mais as ações caindo e a gente tem 2 pontos aí, né, a acompanhar hoje e queria que você já traçasse logo de cara jogar o pepino da sua mão do dólar, porque a gente tem as ações, o balanço de empresas de tecnologia nos Estados Unidos vindo ruim, a bolsa, a Nasdaq cai nesse momento, né? A gente tem, principalmente ontem, a fala bastante agressiva do presidente Lula em relação à autonomia do Banco Central, falou do Jorge Paulo Lema, que é um movimento ali que foi pior que o Eike Batista, né? Olha, a fala realmente movimentou muito o mercado e o dólar, que ontem rompeu os R$5, Guga, na parte da manhã, o dólar foi show de horror, né? O dólar que rompeu os R$5 ontem, com a parte da tarde, ele voltou assim, sem respiro, né? Dando aí uma vol gigantesca, inclusive ele está até aqui na tela, né? Que o dólar ontem caiu e aí ele fez o fundo do poço ali no 4.964 e subiu mais de 100 pontos ali depois da mínima. Vamos lá, Guga, com você aí, passei a bola. Legal, vamos lá. O que dá pra gente pensar assim, sobre o dia de ontem? Eu acho que tem que ter um dia de aprendizado, de reflexão, né? Primeiro, o que poderia acontecer na abertura, né? E a gente tinha conversado ontem, tinha traçado um cenário negativo, né? Que a gente tinha aqui condições de vir aqui para 111,350, abrir nessa região. O mercado, né, vir nessa região seria interessante negociar para voltar aqui para 111,900, enfim. Teria aqui uma oportunidade operacional, né? Isso para antes da abertura do mercado. Então aquela janela que tu tem ali, não tem ainda o sentimento dos investidores, como é que eles estão atuando com mais força. Então tem um fluxo ali muito mais de ajuste em relação ao dia anterior, né? E o dia anterior a gente já visto aqui, né, o mercado ele reagir e ter reagido com força, né? Acabou que na abertura do mercado ontem, né, na abertura do mercado à vista ontem, vimos um fluxo comprador que depois ele se desfez, né? Esse fluxo comprador ele abandonou. Ele existiu ali no início do pregão, né? Ele existiu ali no início do pregão, para mim foi lá no limite do limite, né, que eu tinha aqui de expansão para alta, e aí depois o mercado a partir das 11 horas da manhã começou a inverter, né, e veio aqui, entrou num processo negativo, um processo pessimista, tá? Olhando aqui para o nosso Bovespa, tá? A gente percebe que esse tom, né, principalmente em função das falas do presidente Lula, que as falas do presidente Lula na primeira semana de janeiro derrubaram o mercado, as falas do presidente Lula agora, nesse momento, derrubam o mercado, né? Então a gente tem que ficar atentos em relação a isso, né? A gente está entrando aqui no segundo mês de mandato e parece que a gente já está há muito tempo com esse novo governo, né? A gente tem a sensação de que ele está muito tempo, né? Então temos que ficar aqui acompanhando, vendo aqui que principalmente nessa região aí dos 114 mil pontos, que o índice tinha chego mais uma vez, como é que os investidores vão reagir, tá? O que eu preciso ver aqui agora, né, nessa abertura? Onde nós chegamos, né, onde nós fomos aqui. Então, o mercado, se nós olharmos aqui a força que nós tivemos aqui compradora, tá? A força que nós tivemos compradora aqui neste período, tá? Período este aqui, deixa eu botar aqui mais corzinha, né? Esse período aqui comprador,
Se nós olharmos aqui e vermos e analisarmos, né, onde o mercado ele foi durante a queda, ele chegou aqui no 110 e 300, né, 110 e 280 pontos, tá? Uma sequência daqui para baixo, eu acredito que a gente teria condições de ir para baixo dos 110 mil pontos, chegando, quem sabe, a 109.300 pontos, tá? Então, assim, se nós, por acaso, tivermos, né, uma abertura de mercado com um tom mais negativo, né, provavelmente a gente vai para lá, né, nessa região aqui, entre 109.400 e 109.300 pontos, tá? 109.300 pontos. Isso aí é o que eu vejo, tá? Agora, um repique aqui, tá? Um repique, um mercado para cima, eu acho que a gente tem espaço aqui para chegar nessa região aqui dos 110.900 pontos novamente, tá? Então aqui para mim está bem formatado aonde o mercado provavelmente, olhando assim para o movimento de ontem, aonde o mercado ele tende a navegar, tende a trabalhar, tá? Se tiver aqui um fluxo um pouco mais intenso de compra, né, na alta, 111, 150, mas não algo muito mais distante do que isso, né? Não estou olhando ainda aqui para esse 111 e 700, tá? Estou olhando aqui para o 111, 150, 110, 880, 110, 900. Essa região aqui consigo enxergar aqui para alta, ok? Já o dólar, né? O dólar, nós olhávamos ontem, né? Eu tinha analisado aqui com vocês ontem, né, o dólar, e a gente estava olhando aqui o dólar, olhando para o movimento no diário, né? Todo o comportamento dia após dia do mercado, né? E o meu número era que a gente poderia chegar aqui na região dos 4.950, né? Não imaginava que a gente chegaria tão rápido ontem na abertura, né? Tão rápido assim na parte da manhã. Eu acho que a gente sempre fica esperando que, puxa, não, vai demorar um pouco mais, vai ficar arrastado, né? Porque nós estávamos há muito tempo aqui com o mercado arrastado, tá? Só que o mercado foi muito rápido e voltou muito rápido, muito forte. Se nós olharmos aqui para o comportamento do dia de ontem, né? Como é que o mercado se comportou no dia de ontem, né? A gente teve uma manhã muito tensa, né? Com muito medo ali do mercado, certo? Deixa eu tirar aqui o zoom, pegar aqui melhor. Esse zoom aqui da Nelogica tem que melhorar, né? Deixa eu deletar aqui esse zoom aqui da Nelogica tá perdendo aqui o foco, né? Nós tivemos aqui uma manhã com uma queda muito intensa, muito rápida, tá? E o mercado foi abaixo de R$5, só que ele mostrou também que, poxa, nessa região abaixo de R$5, pelo menos agora, né, no curtíssimo prazo, me parece não fazer tanto sentido assim, né? Acho que ele precisa estar se manter ali acima dos R$5. E com a fala do Lula num dólar a R$5, obviamente que o mercado ele se sentiu, né, com vontade de voltar às compras, tá? Então quando a gente olha, né, e esse movimento que o mercado fez no dia de ontem, né, não é de se descartar, né, e não, assim, faz muito sentido imaginar que o dólar encontrou aí um fundo quando ele chegou nessa região abaixo de R$4, ali em 4,96, ali naquela região, tá? Então faz sentido imaginar que, tem espaço aí pro dólar, quem sabe, começar a ter uma melhora, né, e terminar todo esse ciclo aqui de ajuste que começou na metade de 2022. O dólar aí, cara, impressionante ontem o movimento, viu? O movimento ontem ali foi um show de horror aí. Antônio Florentino dando bom dia para nós, Rogério Torres chegando também aqui, Márcio Mota, o Denis Mitil também, o Gabrielzinho Brum também, aqui pessoal, tudo participando, hoje mais animado, todo mundo um pouquinho mais animado, né? O Daniel Antônio dando bom dia, né, também para nós, Guga, o Momento Merchan, Beta Digital dando bom dia para nós aqui, vamos lá pessoal. O Guga, hoje é dia importante, dia de payroll, um indicador, aí, um dos principais indicadores da economia americana, esse dado vai sair 10h30, horário de Brasília. A gente tem aqui, na sequência também, 10h45, o PMI nos Estados Unidos também. Uma agenda muito forte hoje. Payroll vai ser um dado que vai movimentar com certeza o mercado das 10h30. A melhor coisa é estar zerado. Agora é o seguinte, Guga, você falou do dólar aí, né, daquelas regiões, a gente começa a ver essa parte um pouco mais sensível. Só que assim, a gente tem hoje um dos juros um juros real, né? A gente está falando de inflação, descontando a taxa Selic,
que é 13,75, um juros real muito atrativo para o mundo. Então, o dinheiro acaba vindo para cá, como eu disse ontem, ainda mais essa perspectiva do Banco Central brasileiro, deixando os juros mais altos durante um período maior do que se imaginava, fica mais atrativo para o dinheiro vir para cá. Então, assim, vai ter uma enxurrada de dólares chegando mesmo, tá? Então, a pressão continua de venda, mas a gente sabe que a fala de um presidente da República impacta bastante, principalmente nessa parte do câmbio aí, porque é uma fala bastante agressiva. Agora, o movimento do dólar aqui no Brasil, a nossa bolsa aqui, realmente há um exagero por dois motivos. Primeiro, né, porque é uma economia frágil, mais sensível, obviamente, mas também tem uma falta de liquidez no mercado, né? Então a gente vê a tela, para quem opera os mercados futuros hoje, você que está acompanhando a gente aí, que é operador de mercado, que opera dólar e opera índice, você vê que na tela não tem lote, né? Então, tem menos dinheiro circulando em relação à parte de um investimento mais agressivo e assim, a gente percebe essa volatilidade. Isso é ruim, porque é um exagero para todos os lados, né? Exagero, quando cai muito, quando sobe, cai muito, e ele fica muito sensível. E é um mercado difícil, né? O mercado volátil a gente gosta de operar, mas é um mercado realmente, assim, bastante cansativo. Eu queria aproveitar, então, já que a gente está falando de volatilidade de mercado, de dólar de índice, né? E daqui 13 minutos a gente tem a abertura do nosso mercado aqui, que deve abrir, eu não vou nem falar mais nada, não vou ficar falando, porque vamos me comprometer, né, Guga? Falar, vai cair, vai subir. Aparentemente, a abertura do índice é negativa. Eu não quero apostar nada hoje, hein? Hoje não está valendo nada. Então, aparentemente, é negativa a abertura da Bolsa. Se isso confirmar, o índice futuro, né, que fechou ontem numa queda de 2% ontem aqui, né, o índice caindo aqui, fechando a 110.400 pontos, como é que está aí? O que você imagina para o índice hoje? Então, né, olhando para o índice, o que eu estou enxergando aqui foi aquilo que eu estava passando ali antes, né? A gente tem condições aqui de voltar aqui para a região dos 110.900 até 111.150, se nós tivermos aqui um índice iniciando num tom positivo, tá? Agora, num tom negativo, tudo indica que a gente vai seguir esse caminho para 109.400, 109.300, tá? Eu concordo com o fato que o mercado ele tá vazio, né? Ele não tem muitos players, porém, o fato dele ter vazio, toda vez que tu tem lá um grupo que está sendo estimulado por alguma situação, por exemplo, o grupo que é estimulado às falas do presidente, o grupo que é estimulado aos dados da China, o grupo que é estimulado vamos lá, né, ao payroll que tem hoje nos Estados Unidos, né, que mesmo que o payroll é lá nos Estados Unidos, né, vai falar sobre as expectativas em relação a juros para os Estados Unidos, né, querendo ou não, tem toda aquela expectativa de que o juro vai continuar subindo lá nos Estados Unidos, pelo menos por 2 reuniões, né, com alta de 25 pontos em cada uma das reuniões, né. Pô, pode-se mudar essa narrativa, pode-se ter uma surpresa, né? Isso que a gente vai conseguir começar a ter alguns rastros novos, né? E o payroll é um dos indicadores mais importantes em relação, né? Que nos dá aí um cheiro, um rastro aí interessante em relação à economia americana. Então, assim, como o mercado está muito mais vazio, quando esses grupos, né, eles se movimentam no mercado, acaba tendo um movimento muito amplo, muito forte, tá? E a sensação que eu tenho é que as pessoas elas não estão hoje tão interessadas em manter suas posições em ações, né? Eu converso com alguns gestores, amigos, o pessoal me fala, pô, a gente está tomando resgate mesmo tendo performance. Por quê? Porque no mindset, né, no mindset de toda a indústria financeira, né, se está se vendendo para a pessoa física, né, a rentabilidade da renda fixa, né, que tem seus desafios, né? Não podemos esquecer que agora tá com todo mundo está com a marcação ao mercado, está enxergando também a sua performance, né, oscilar, né, a jornada da performance oscilando, porque tem a marcação ao mercado dos títulos. Então, tem muita coisa aí que vai fazer também com que esse estímulo de ficar na renda fixa não seja tão estimulante assim para todo mundo, né, para a grande massa, né, não é todo mundo, para a grande massa. Então, isso vai trazer um movimento. Tá? Então vamos ficar acompanhando aqui. Acho que temos aí um desafio no dólar, sim. Juros muito altos aqui no Brasil, por mais tempo do que a gente estava
imaginando no ano passado, né? E daqui a pouco se já está superando as expectativas do ano passado, talvez supere também as expectativas deste ano, né? Até a gente chegar num ponto que de fato o Banco Central possa se sentir confortável em reduzir juros, né? Eu acho que essa pressão do Lula em cima do Banco Central vem muito, né, em função de que, daqui a pouco na cabeça dele é importante também conseguir ter uma redução de juros, né, no curto prazo. Então fica essas não é nem alfinetada, né, essas pregadas, né, em cima para tentar fazer que mude de opinião, né, não é uma alfinetada, mas alguma pregada, né, para colocar na parede e ter, quem sabe, um vilão a ser combatido, né, que é muito do que se faz quando se constrói narrativas, né. Então tem que ficar acompanhando, tem que ficar olhando, tá? Exatamente. Mas assim, índice para baixo, me parece assim que tem capacidade de pesar, né? E se por acaso for pesar, o mercado provavelmente a gente vai ter, só um pouquinho que tá dando bug aqui na plataforma. Provavelmente a gente vai ter, né, o mercado indo para 109.400, tá? Entre 109.850 e 109.400, tá? Acho que tem uma região aqui para, se a abertura for para baixo, né, para o mercado encontrar aqui sua região de equilíbrio e começar a ter um respiro, né? A gente poder negociar esse respiro aqui no mercado, tá? Então, vamos ver, né? Foco total, atenção, hoje é sexta-feira, né? Então depois do almoço já não faz mais sentido, né, ficar negociando. Então, final de rave, né, Guga, depois do almoço, parece final de rave. Final de mercado. Rave, né? Alguns vão falar, mas eu não almoço. Então não tem final, né? Mas não tem muito o que inventar, né? Acho que não tem muito mistério e não tem muito o que inventar aqui, né? Quem conseguiu fazer o que tinha que fazer durante a semana, maravilha. Quem não conseguiu ainda, temos a parte da manhã, mas depois, né, quiser finir. Cara, hoje é um dia que eu vou falar pra você, cara, vou confessar, abrir meu coração com vocês aqui, com todo mundo. Hoje eu não vou operar, Guga, hoje eu tô amassado. Ontem foi tanta bordoada, tanta sapatada de um lado pro outro, que hoje tô machucado, quero descansar, cara. Olha, eu vou falar, semana foi complicado, o mercado foi difícil, cara, pelo amor de Deus. E olha que a gente tá todo dia aqui, entendeu? Mercado opera, fala, faz, acontece. Não foi brincadeira, viu? A gente sabe, o Guga também sabe também, porque o Guga fica o dia inteiro na tela ali, operando, analisando. Sangra, né, cara? Chega uma hora que você não funciona mais. E hoje, eu tô lento, assim, eu não tô apto para... Hoje eu não tô apto para operar. Eu vou sair do programa, vou acompanhar o mercado, eu vou ficar mais de boa pro escritório, mas, cara, hoje operar para mim não é uma opção. E olha que raramente eu fico fora do mercado. O Lob, sim, faz uma coisa ou outra ali, mas é complicado. Ó, o Cássio Nunes, meu amigão Cássio Nunes, um amigo pessoal, tá aqui no chat dando bom dia para nós, mandando um beijo para Renatinha, aqui, Renatinha Nunes, charadeira, e Renatinha que tá ali, ó. Tô vendo ela aqui, tá dando um bom dia. Manuel Oliveira chegou agora, o Fábio Tessaro também dando um bom dia, e o Momento Jabá, Sandro Automóveis, compre bem. Ó, deixa o like aí, o Zé Américo tá falando, e também o seguinte, você que chegou agora, se não conhece o canal, se inscreve no canal aí, ó, participa. A gente aqui tá todo dia trazendo informação, o Guga aí falando coisas extremamente úteis, né, pra gente no mercado, percepção de um cara que também já opera há bastante tempo. Rodrigo Lopes, bora trabalhar. O Celso César, ele tá falando que ele tem ações da Get11 aí, não tá conseguindo negociar essas ações. Alguém tem alguma informação? Se alguém puder ajudar, não vou falar coisa que eu não estou com 100% sabendo, Celso. Se alguém puder ajudar o nosso querido Celso no chat, por favor, que aqui a gente é uma grande comunidade, né? Guga, por enquanto aqui, ó, as bolsas estão começando a abrir. A bolsa, por enquanto, no leilão, uma alta de 0,30, mas as ordens começaram agora. Eu quero só voltar para mais uma coisa para perguntar para você, o Guga. Você falou bastante do dólar, do índice, eu concordo com tudo que você falou. Hoje a gente está bem alinhado no nosso discurso. Mas eu queria só trazer a questão seguinte: a gente tem as ações de tecnologia aí caindo um pouquinho, e caindo um pouquinho não, né? Com uma queda aí de 1,72%. Na hora do payroll hoje, né? Acho que a gente
vai estar pegando uma carona, as empresas de tecnologia realmente nos Estados Unidos estão refugando ali e traz uma preocupação ainda maior. E outra coisa também, queria que você só falasse agora a sua percepção pessoal. Você acha que ainda é uma possibilidade de um desdobramento negativo para o nosso mercado em relação a esse, o que pode vir daí? A gente, há um mal-estar em relação à Ambev, né? O que aconteceu nos Americanos, o grupo como é muito forte, há uma preocupação muito grande agora desse mercado. O que você tem de percepção pessoal? Porque não tem nada de notícia, não existe uma fraude no balanço da Ambev, não tem nada, é especulação. Né? Mas o que você acha se isso pode ainda vir coisas ruins? Como é que eu posso... Assim, vamos lá. Eu acho que o mercado ele começa a se sentir um pouco, de certa forma, traído. Né? Boa. Não precisa botar o gráfico na tela, pessoal. Acho que o mercado ele começa a se sentir, de alguma maneira, traído. E quando tu se sente traído, tu se sente desconfiado. Tu desconfia de tudo. Né? E aí essa desconfiança faz com que o desconto que o mercado dá aos ativos seja maior. Então, por exemplo, assim, quando a gente olha para a Petrobras, né, a gente sempre, quando o mercado fala com um analista, um gestor, né, e pergunta, as ações da Petrobras, por que ela parece estar sempre descontada, sempre barata? Porque tem o risco do governo. Então todo mundo fala isso. Então tem sempre aquela desconfiança. Por quê? Porque já teve experiências passadas que não foram positivas, e aí tu carrega aquela desconfiança e acaba gerando um desconto no preço da ação, né? Então, o que me parece, né, que a gente pode pensar é o seguinte, cara, dificilmente essas empresas vão ter um rally de otimismo, né, porque tu não vai conseguir ter, enquanto as coisas não estiverem tudo muito claras, tu não vai conseguir ter uma tranquilidade em manter uma posição firme, comprada, né, por um longo período de tempo. Então, o mercado ele se comporta baseado em cima de expectativas. O mercado não se comporta... Quando chega a realidade, quando todo mundo descobre as coisas, né, e vê com clareza se é legal ou não é legal, né, que termina o tempo para a tese se concretizar, o mercado, de certa forma, ele pune, né, porque ele tira a expectativa, ele tira o excesso de expectativa, e aí depois ele vai se ajustando. Né, e aí os preços corrigem, né, voltam as coisas, de certa forma, com uma normalidade. Né? Então, a gente tem que olhar disso. Né? Então, quando eu olho assim para o grupo, agora a gente olha agora para o grupo 3G, né? Tudo que eles fazem, porque o pessoal começa a trazer e construir muitas narrativas, né? em relação a eles, em relação ao passado, em relação à história. Então, precisam agora mostrar que não é por aí. Né? Tem que ressignificar de alguma maneira. Né? Tem que mostrar que é diferente, né? Para o mercado voltar a ter confiança e estar mais firme nos ativos deles. Então a gente vai ter, querendo ou não, esse balanço de curto prazo. Né? O mercado vai balançar, né, de curto prazo. A sequência depois, vamos ver. Né? Obviamente que o mercado, se ele for punir, ele vai ter algum tipo de exagero. Né? A gente não pode esquecer que são empresas que têm uma participação de mercado muito grande. Né? Então o mercado em ação, né, ele tende a exagerar. Porque, na verdade, as pessoas não querem nem ser as primeiras a entrar, nem as últimas a sair. Então, né, se as coisas começarem a azedar, começa a ter um efeito dominó. Né? E aí as coisas vão piorando, e tu vai ver um exagero na variação da cotação. Né? Mas é uma suposição, entendeu? É que eu perguntei isso para você pela sua experiência de mercado. Acho que não existe uma repetição existe talvez uma repetição de padrão. Né? A gente não sabe de números, não é igual, idêntico, mas pela sua percepção de mercado. Mas desculpa, eu te cortei só para você finalizar. Tecnicamente, né, se nós olharmos assim, o que está acontecendo aqui com a Ambev, né? Se nós formos puxar o gráfico, né? Vou botar até mais tempo aqui, deixa eu botar uma semana aqui. A gente possa olhar bem distante, né, o gráfico da Ambev. Se nós formos olhar o gráfico da Ambev, olha quanto tempo aqui nós estamos desde 2018 não fazendo mais máximas, né, da Ambev. E as máximas dela, ela se teve aqui em relação ao preço que nós estamos agora em torno de 40%, tá? Acima do que está sendo cotado agora. Se nós fizermos assim, vamos fazer uma projeção, né? O que poderia acontecer com o preço caso ele resolva acelerar? Acho que o grande divisor de águas é a região de R$ 12,50. Abaixo de 12,50, acelera para 10. E aí quando a gente for olhar, pensar, né, 10,
a gente está falando aqui de 50% abaixo da máxima de todos os tempos, né? E ali na pandemia, em 2020, ela chegou a 9,50, né? 9,40 ali por ali, tá? Se as coisas deteriorarem mais ainda, Marcos, aí 6,60, né? Não vai ter meio do caminho, aí é 6,60. Então, olhando assim para o movimento que nós estamos tendo agora aqui de Ambev, né? Isso que eu consigo enxergar, tá? Olha que a gente consegue encontrar aqui até uma sincronicidade aqui de análise, né? Então, pô, bem forte mesmo esses R$10 aqui, e bem forte aqui essa região aqui de entre 6,80 e 6,60, né? Que seria uma possibilidade caso as coisas venham a azedar, caso as coisas venham a ficar bem ruins, tá? Bem tensas. Mas também, né? Bom, um movimento desse, se o mercado ali zera suas posições, o pessoal sai fora da posição, ativo fica super barato, super relevante, e mostra que não, pô, tá tudo super estruturado, tá tudo indo muito bem, pô, a gente pode ter aí depois um grande novo rally de alta na sequência, né? Então tem que enxergar os dois cenários, tem que enxergar os dois lados da moeda, né? Tem que tirar um pouco aquela vontade de ter gosto de sangue na boca, né? Eu acho que o ser humano gosta de estar envolvido numa sofrência, né? Gosta de ter algum culpado assim para o sofrimento, gosta de crucificar alguém, né? Acho que a gente tem que olhar muito mais assim, pô, por que tu tá na bolsa, né? Pô, tô na bolsa para performar, né? Multiplicar a capital. Por que tu tá na bolsa, né? Eu tô negociando, não tô abrindo, eu tô captando recurso do mercado para poder fazer com que a minha empresa possa crescer com esse recurso. Não, a gente está olhando para a bolsa com um olhar, pô, de investidor, mas, cara, querendo ou não, tu está especulando, né? Tu está comprando ativos, tá trocando dinheiro por ativos, querendo surfar uma onda de crescimento. Essa é a verdade, né? Quem tiver com qualquer outro tipo de narrativa, né, é conversa de perdedor, certo? Acho Exatamente. Que, pô, todo mundo aqui tá para ganhar dinheiro, não tá para falar que tem ativos bonitos, né? É isso todo mundo aí. aqui tá para ganhar dinheiro, essa é a verdade. Então tem que jogar, assim, com clareza, né? Tem que ter um pensamento claro. Pô, se uma vez que eu tô aqui para poder ganhar dinheiro no mercado, né, quais são as condições para ganhar dinheiro aqui em Ambev hoje, seja para cima, seja para baixo? Né? Qual é o cenário, qual é o ambiente, quais são as oportunidades, qual é o time que eu consigo ficar? Né? Porque senão a gente fica só com conversa de boteco, né? Que é o que mais tem aí na internet, né? Papo de boteco. Então tem que ter estratégia, tem que saber qual é tomando, né? Saber, pô, se a oportunidade é devido a um movimento de exagero. Muita gente toma oportunidade, posição, Marco, no meio do caminho. E o problema do meio do caminho é que nem tu pegar a onda depois que a onda quebrou, né? Tenta pegar uma onda lá, quem já surfou, quem já tentou, né? Ou se tu for tentar pegar a onda, né, depois que já arrebentou, né, que tá só na espuma, tá? Pô, dificilmente tu vai conseguir criar um equilíbrio. Dificilmente tu vai poder surfar de fato a onda, né? Conseguir ir bem na onda, né? Tu tem que pegar a onda antes dela quebrar, para que tu pega toda aquela força, né, não turbulenta, mas uma força, né, do movimento que, pô, te permite te entregar uma certa linearidade. E quando a gente entra no meio do caminho dos movimentos do mercado, vou comprar aleatoriamente aqui, né? A gente entra num momento turbulento e internamente a gente fica turbulento. E aí fica difícil de performar, fica difícil de tirar proveito. Então o que eu faço aqui nada mais é do que procurar extremos, né? procurar limites, procurar onde o mercado já, né, esticou demais, já terminou uma certa turbulência, para a gente poder pegar um outro movimento novo, né, com uma cabeça muito mais tranquila. Mas é isso, gente. Ô Guga, você não é só um rostinho bonito não, você também é inteligente, viu? Tem talento aí, o menino tem talento, viu? Não é só um rostinho bonito. Olha o índice aqui, ó. Olha o índice. Subido, cara. O índice abriu aqui em queda, gente. Mas em queda, mas assim, ó, vou fazer mais uma vez, tá? Abriu em queda, lá nos 109.400, que a gente estava conversando, e já vem performando, olha aqui, ó. E a saída aqui, 108.840, cara, daqui a pouco já tá pegando. O stop já tá no 0 a 0, não tem mais como perder grana, entendeu? Por quê? Porque analisando o movimento que nós tivemos ontem no final do dia, pô, os limites estão aqui. Tá? Beleza. Pô, deixa eu dar uma olhadinha no dólar, né? O dólar eu não fiz do intraday. Ó, o dólar de novo. O dólar já tá com uma alta de quase... o dólar já sobe quase 1% hoje nessa manhã de sexta. Guga,
Ó, eu vou ter que chamar o break aqui, cara. Mas eu quero agradecer demais a sua análise aí, logo nessa abertura do 109.400. Oi? Tu tá mandando pra casa, é isso? Não, não é. Não é, tem que chamar o break. É que eu vou ter que chamar o break aqui, mas, cara, sensacional essa leitura. Mais uma vez, tá bom, parabéns aí. Ela pegou na mosca esse 109.400 do índice. Aí, ó, você que está acompanhando o canal com a gente, desde o começo, pegou essa operação. Então, Guga, obrigado mais uma vez pela semana, sensacional, show de bola. Segunda-feira a gente volta com muito mais pré-market aqui contigo, trazendo essa abertura magistral, como sempre. Obrigado, viu, meu mano? Abração pra você, tá? Valeu, gente. Abração. Bom payroll para todos nós. Tchau, tchau. Bom payroll para você também. Bom pregão. Valeu. Ó, 2 minutinhos a gente vai voltar com muito mais pré-market aqui na BMC. Fica com a gente. Já volto. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta aqui com o pré-market. Eu em que medo, ó, o dólar aqui, ó, já sobe 1,17% aqui na beiradinha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, já abriu aqui essa movimentação do dia de hoje. Dólar já fazendo uma alta de mais de 1,15%. E eu vou chamar aqui, na volta do pré-market, acabou trazendo um pouquinho, o Guga acabou se estendendo um pouquinho mais, mas eu vou trazer aqui com a gente nessa manhã, eu tô com o Carlos Lopes, economista do Banco BV, que fala, Carlos, bom dia, muito obrigado pela sua participação, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. Tudo bom? Tranquilo? Carlos, semana complicada aqui no nosso mercado, né? Semana de indicadores, decisão de Banco Central americano, do Banco Central brasileiro, Banco Central europeu, Banco Central inglês, decisões aí de alinhamento de taxa de juros, o dinheiro acabou se movimentando mais aí que o normal essa semana por conta aí desse grande movimento. A pergunta que eu faço para você, primeira coisa, para o nosso telespectador, né, que é o investidor, a maioria aqui, com essas decisões dos bancos centrais mundiais, hoje a gente tem que pensar numa renda fixa à medida de proteção ou dá para pensar numa renda variável, mesmo com balanço de tecnologia vindo aí pancada para baixo e instabilidade, principalmente o nosso mercado bem nervoso hoje? Qual que é a alocação do dinheiro aí? Seguro ou dá para ir para o risco? Olha, a gente ainda vive um mundo de juro alto, né, nas principais economias e aqui no Brasil. O que a gente teve essa semana foram aí os principais bancos centrais, o Fed, ECB, o Banco Central da Inglaterra, todos subindo juros, reconhecendo que tem uma melhora acontecendo na inflação mundial, aí na margem, né, nos últimos meses, mas que ela ainda não é suficiente para se ter um conforto com o cenário inflacionário.
e todos eles têm sinalizado que essas altas devem continuar ainda pela frente. Como o mercado tem tido dificuldade já há bastante tempo, principalmente durante a pandemia, de prever o que acontece com a inflação nesse mundo diferente que a gente tem vivido, não dá para comprar um cenário de tranquilidade, de baixo risco, nesse cenário em que os bancos centrais estão subindo juros e não sabem exatamente quando vão terminar. Eles têm sinalizado que devem terminar em breve, que devem dar, mais no caso do Fed, né, mais uma ou duas altas, mas não dá para comprar isso com tanta certeza. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, né? Se a gente já tem um processo de desinflação mais concreto do que as principais economias, né? A gente vem com a inflação já em queda há mais tempo, mesmo assim isso não tem dado segurança para o Banco Central que esse processo já se concretizou e, portanto, já seria a hora de cortar juros ou cortar juros em breve, né? Pelo contrário, o Banco Central tem apontado ali que as expectativas têm um papel importante, as expectativas não estão cedendo, estão piorando para prazos mais longos, e por isso ele tem tido toda essa cautela em manter juro elevado. Então, embora a gente comece a vislumbrar um cenário de uma inflação um pouco menor e dos bancos centrais podendo começar a cortar juros ao longo desse ano, né, mais para o final do ano, isso ainda é uma grande incerteza e por isso essa cautela que favorece um pouco mais a renda fixa em detrimento aí da renda variável. Os fundos hoje, eles têm direcionado bastante os seus clientes para um aporte em renda fixa, né? Acho que o movimento, o Carlos, a gente teve praticamente 2, 3 anos atrás, o nosso juros chegando a 2% ao ano, né? E vi um grande desespero do investidor, do rentista, do paraíso do rentista, o brasileiro que é acostumado com juros altos, meio que se perdendo em algum momento em qual investimento faria, porque praticamente não estava ganhando nada, né? Isso na renda fixa. E aí viu as pessoas fazendo manobras de investimentos um pouco mais arrojados, a gente viu a criptomoeda indo para $64 mil, né, no modo geral. Hoje, os fundos, eles, por terem um grande valor aí de rentabilidade atrativo, têm direcionado bastante seus clientes realmente para a renda fixa. Então, esse movimento de dinheiro no mundo atraindo para a renda fixa, o Brasil, por ter um juros elevado e um juros real bastante significativo, a gente está tendo uma entrada de enxurrada de dólar aqui no Brasil, mas é aquele dólar que, mais uma vez, eu falo com o telespectador e aqui para você, Carlos, que é um dinheiro, que é um dólar que vem para o Brasil, que não é um dinheiro ruim, que não vem para infraestrutura, não vem para nada, meramente especulativo. A alta deve continuar do nosso juros por um tempo um pouco maior, e isso deve trazer mais dinheiro para cá, mais dólares estrangeiros para cá. A moeda fez um comportamento, ontem chegou e abaixo dos R$5, perdão, 4 é um futuro distante, e agora ela sobe nesse exato momento 0,91, mas o movimento continua de alta. Esse movimento de juros altos no Brasil ainda intensifica o câmbio ao seu olhar aí, que deve ter uma projeção. Algumas pessoas já falam num câmbio a 4,70, a 4,60 até a 4,50, coisa que não acontece desde a pandemia. Ao seu entendimento e na sua percepção, você consegue pensar num médio e longo prazo em relação ao câmbio? Olha, a gente tem um entendimento aqui no BV bem diferente desse de ver um câmbio mais apreciado, né? Desde o início desse ano, o movimento que a gente tem visto acontece com a grande parte das moedas emergentes. A China anunciou uma reabertura ali das políticas do Covid. Isso impulsiona o crescimento na China, né? A China deve voltar a crescer ali acima de 5%. Isso tem favorecido as commodities, principalmente as commodities metálicas, tem ajudado a sustentar o petróleo num patamar ali próximo de $80, assim como algumas commodities agrícolas, e isso favorece então o fluxo para esses países exportadores de commodities. Então, quando você pega as moedas emergentes que mais se valorizaram no ano até aqui, o real está ali entre elas, junto com outros países também grandes exportadores de commodities. Então, eu explicaria esse fluxo ou essa apreciação do real no início do ano em função dessa novidade de China. Agora, o que a gente tem de novidade daqui para frente, acho que são os riscos locais, principalmente ligados aí à política fiscal.
A gente teve no início do ano o governo já contratando uma expansão de gastos públicos bastante relevante. Depois veio com um pacote ainda incerto da magnitude que ele vai poder ser concretizado de fato, de receitas, né? Então o governo arranjando receitas para cobrir aquelas despesas que ele anunciou ali no início do ano, na PEC da transição, e agora vai buscar, o próximo passo é buscar elaborar uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. E eu acho que é aí que está a grande questão, o grande foco de preocupação do mercado. O mercado ainda dá o benefício da dúvida para a criação dessa regra, mas a gente entende que para que o governo crie uma regra que seja crível, ou seja, que aponte para uma estabilização da dívida em algum momento, aí nos próximos 5 anos, um prazo não muito longo, essa regra ela vai precisar implicar algum controle de despesa no curto prazo ou ao longo desse mandato, algo que a gente acha que o governo não está disposto a fazer nesse momento, né? Ter um crescimento próximo de zero aí, dos gastos públicos nos próximos anos. Não parece ser esse o caso, logo isso não tornaria a regra crível, né? Se a regra não implicar isso, ela não vai ser crível e aí vai continuar trazendo incerteza para o mercado. Então, para resumir aqui, acho que a gente tem um bom momento para o câmbio em função dessas condições internacionais, tem impulsionado aí todas as moedas emergentes, mas tem muitos riscos, não só advindos lá de fora, né? A gente comentou aí da política monetária dos bancos centrais, os riscos relacionados à inflação, essa incerteza toda, mas particularmente aqui esse risco fiscal que deve se concretizar aí nos próximos meses. A gente tem a apresentação da LDO ali em abril, isso, e até lá provavelmente a criação desse novo marco fiscal, dessa nova regra fiscal que vem substituir o teto. Então, até lá, muita incerteza pela frente. Temos um ano bem difícil. Apesar dos juros altos, Carlos, o leilão do Tesouro Nacional, ele tem decepcionado. No último, por exemplo, aí, menos de 15% da oferta foi fechado. Menor volume aí desde novembro. Então, o governo tá aí, acaba tendo duas opções. E como vocês estão olhando isso? Duas. Ou vai rasgar a promessa populista, ou deixar para lá a promessa populista, ou implodir a economia, porque um discurso um pouquinho mais agressivo, falando do próprio mercado financeiro, que está mal acostumado, eu acho que não é bem-vindo agora, nesse momento. Então, assim, vocês aí enxergam que realmente hoje a gente está um pouquinho mais à deriva em relação na parte fiscal, ou vocês acham que é um caminho aí, o governo, mesmo com que o mercado já aceitou, já essa equipe econômica, o mercado vem engolindo aí essas medidas, essas falas e tentando contornar. Qual é o caminho melhor aí hoje que vocês aconselham para os investidores e para as pessoas que estão aí aportando o capital com vocês? Olha, acho que aí observando aí cada passo e aprendendo, né, o modus operandi do governo ao longo desse início de ano, né? O que a gente viu agora no começo foi o governo lançar esse pacote de aumento de gastos. Isso trouxe um estresse, uma preocupação bem grande para o mercado, que pressionou os preços dos ativos, né, pressionou o Congresso e depois levou o governo a trazer esse pacote de receitas para tentar compensar em parte isso. Então, eu acho que o modus operandi é esse, né? Jogar ali no limite, anunciar um aumento de gastos, trazer receitas para compensar. No caso da regra fiscal, provavelmente a gente vai caminhar para algo no meio do caminho também. Não uma regra que seja totalmente, que implique num aumento muito forte da dívida pública, mas também não aquela regra ideal que aponte para uma estabilização num prazo relativamente curto. Acho que o governo vai tentar jogar algo no limite ali e criar uma regra que permita uma expansão de gastos moderada ao longo do restante do mandato. E aí vai depender bastante do ambiente externo também, a leitura do mercado local, né? Num ambiente externo mais restrito, com menos liquidez, notícias negativas, ainda que não super negativas, mas marginalmente ruins, trazem um estresse grande. Num cenário internacional de liquidez abundante, né, com os ativos de risco indo super bem, claro, o mercado tende a deixar isso um pouquinho mais de lado, e aí o desempenho dos ativos de risco é melhor.
Então, acho que a gente deve caminhar para algo nesse meio do caminho, mas é importante a gente ir aprendendo como o governo reage a cada um desses episódios aí nos próximos meses. Aproveitando que você falou do cenário internacional, última pergunta para você, sua participação aqui. Hoje a gente tem um dado importante na economia americana, que é o payroll, né? Algum viés para o payroll hoje aí? A expectativa é de que sejam criados 185 mil novos postos de trabalho não agrícolas, e aí a inflação no radar, né? Se vier muito acima, pressionando a inflação, ruim para a Bolsa. Se vier abaixo, alivio da inflação, bom para a renda variável. Algum viés aí vocês estão para o payroll de hoje? A tendência do mercado de trabalho no mundo, né, mas também nos Estados Unidos, é de ir desacelerando aos poucos. E eu acho que essa é a expectativa para o payroll hoje, né, que você tenha um enfraquecimento da criação de vagas, mas ainda muito, muito modesto. E quando a gente olha para os salários, também a expectativa ali de que ele continue desacelerando na comparação ali 12 meses, né, como a gente olha a inflação aqui, também que ele continue desacelerando um pouquinho. Ainda é um mercado de trabalho americano muito forte, né, com uma taxa de desemprego super baixa, uma criação de vagas relativamente robusta e salários ainda crescendo ainda num ritmo bastante razoável. Então ainda é uma leitura forte, mas que marginalmente ali mês a mês a gente deve continuar vendo uma desaceleração gradual. É importante lembrar que o dado do payroll hoje tem a revisão anual das estatísticas ali, e isso traz uma incerteza adicional que pode ter revisões históricas maiores e acabar distorcendo um pouco o número, a depender de como as últimas leituras também vão ser revisadas. Ou seja, dia promete, né, Carlos? É isso aí, agenda cheia. Fortes emoções. Conversamos aqui com o Carlos Lopes, economista do Banco BV. Cara, quero agradecer demais a sua participação. Um bom pregão para você, um bom dia, e volte mais vezes aqui com a gente, tá bom? Com certeza, eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, um abraço, bom dia para você. Conversamos aqui com o Carlos Lopes, economista do Banco BV. André Becker, bom dia, André, tudo bem? Como você está? Sexta-feira chegando aí. O Ale Vinícius também dando um bom dia para nós aí, a galera toda animada. E tem aí, vocês estão, calma, sexta-feira, dia de boa, pessoal, calma aí, a galera tá um pouco nervosa aí no chat, como sempre, o pessoal tenso. Fala de política, parece que jogou uma bomba aqui. Olha, o dólar aqui hoje, você que chegou agora, o dólar tá caindo. O dólar estava subindo, uma alta um pouquinho mais expressiva, agora o dólar, ele sobe 0,65%, o dólar que estava com mais de 1% de alta nessa manhã de sexta-feira, dia que teremos o payroll, né, que vai sair 10h30 de Brasília, o dado mais importante, um dos dados mais importantes do mês. Dólar aqui, vamos dar uma acompanhada na moeda? O dólar ontem ele chegou abaixo de R$5, hein? Fazia alguns meses que ele não ia para esse patamar, mas já içou ontem com a fala à tarde, principalmente motivada pelo presidente Lula, falando, né, autonomia do Banco Central, que vai rever isso, terminar o mandato desse menino, né? Então trouxe uma certa euforia do mercado. O dólar ontem fez um movimento de alta na parte da tarde, de manhã caiu, à tarde subiu muito, subiu mais 110 pontos. Para quem opera o mercado de dólar futuro sabe que isso é ponto para dedéu, e aí depois o mercado acabou aí acordando mal-humorado com um movimento lá de fora. Dólar agora, ele trabalha, vamos ver os participantes, olha, tem mais participantes aí, o mercado segue firme, comprador ainda, mas ele está caindo, né? Ele 0,71, o mercado começa a formar um novo piso aqui, pelo saldo dos principais participantes do mercado, a gente vê uma atuação um pouco mais incisiva na compra, né? O preço médio do mercado está 126. É isso aí, o mercado trabalha agora. O mercado trabalha abaixo do preço médio vendido do mercado, né? Então tem espaço aí para ceder um pouco mais. Lembrando aí que o dólar ele vai movimentar muito, vai movimentar às 10h30 com a decisão do payroll, né? E em algum momento o mercado ainda entra até em leilão, né? Quando isso acontece? Quando as ordens acabam inseridas no mercado, a Bolsa ela tem uma regra que, dependendo da quantidade de valor de pontuação que você envia a ordem no mercado,
ele pode travar. Então, a gente está agora, por exemplo, comprador no 102,5 do dólar, caiu um pouquinho mais, de novo, o preço médio do mercado está trabalhando abaixo. A pressão nesse momento agora é de venda. Se vem um participante, ele coloca uma ordem um pouco mais expressiva, num preço fora do comprador, ele coloca uma venda, por exemplo, num preço bem abaixo do que está o comprador, o mercado entra em leilão, o mercado trava e aí vai equalizando de novo em proporção à quantidade de lotes, né, de pessoas que querem comprar, com pessoas que querem vender e preço. Então isso ajusta. E esse leilão acontece geralmente quando o dado sai muito fora e a ordem é enviada para o terminal da Bolsa de forma rápida, e isso pode acontecer tanto no índice quanto no dólar. Como a gente viu também, papéis como a Americana, que estava com aquele problema há um tempo atrás, ficar em leilão o dia inteiro. Por quê? Porque o preço de compra e o preço de venda acaba descasando. E esse movimento pode acontecer. Ainda mais numa amplitude de mercado que a gente teve ontem, o dólar com uma queda indo abaixo dos R$5, e agora já está chegou a bater 120, 130. Então, assim, quando o mercado tem essa vol muito gigante, há um espaço, uma lacuna para se encaixar justamente os preços. E aí o mercado automaticamente ele pode sim entrar nesse leilão, e isso acontece em números importantes. Então a gente tem 10,5 esse indicador que sai nos Estados Unidos, que pode sim, dependendo da forma como sair, e a falta de liquidez do mercado, né, a falta de lote na tela, e a gente pode até colocar para você essa ferramenta que vai mostrar justamente isso. Então pode ser que sim, o mercado entre em leilão. Então, como a gente pode ver aqui no dólar, por exemplo, coluna de comprador e coluna de vendedor. Então a gente vê que os lotes são muito picados, né? O lote mínimo são 5 contratos para o dólar cheio, que a gente está vendo aqui. Existem 2 tipos de dólar. O dólar cheio, que o contrato são 250 mil dólares, e o mini dólar, que o valor do contrato são 10 mil dólares cada um. Então a gente vê uma escassez de lote na tela, ou seja, poucas pessoas participando. Então, estou passando essa informação para você que opera o mercado futuro, para você que opera esses mercados, principalmente o mercado futuro, né, 10h30 pode ser um horário bom para ficar de fora, né, porque a gente sabe que o mercado realmente vem amassando aqui. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice rápido aqui, só para a gente ir finalizando aqui, em reta final. Deixa eu colocar índice Nunes. O índice que abriu aí abaixo dos 110 mil pontos. Olha, tempo atrás aí a gente estava comemorando 114, né? Falando, soltando fogos. Aí é 117. Ó, já foi para 110 aí. Ontem o índice caiu e ele continua aí. Para você que sintonizou agora, o índice está caindo 0,27% acima dos 110 mil pontos, né? Mas a gente tem aqui na ferramenta, analisando os participantes do mercado. Deixa eu só colocar aqui, em relação ao índice, que trabalha agora a 110.000,80, a gente tem um equilíbrio aqui, um equilíbrio no índice, e o spread, né, ele está trabalhando um pouquinho, o médio do mercado. O mercado tem trabalhado acima do preço médio. Então, o índice está com um fluxo um pouco mais de compra, e o dólar com um fluxo um pouco mais de venda nesse exato momento, aí faltando 30 minutos para abrir a papelada, as ações, né, que impacta diretamente no índice futuro e em contrapartida no dólar. E 10h30 a gente tem aquele dado importante. Você chegou agora aqui no canal, se inscreve aí, né? Não conhece o nosso canal, se inscreve aí também, já deixa o like aqui também para nós e que você está participando. Uma recapitulada rápida aqui, para quem acabou de acordar ou para quem está no carro e está em casa e está se preparando para o mercado de hoje. A gente promete um dia um pouco tenso. Tivemos aí o balanço das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, vieram um pouco comprometedor, vamos usar essa palavra. As bolsas lá fora operam em queda, esperando o principal indicador do dia. Não é só a gente que espera o payroll, não. O mundo inteiro espera esse indicador. A gente tem o dólar subindo perante os seus pares, né? Então, uma alta aqui na Bolsa Brasileira do nosso dólar nada mais está acompanhando o movimento externo. Eu acho que agora
já ajustou a fala de ontem à tarde, uma fala um pouco mais incisiva do presidente Lula, que comprometeu a queda do câmbio, deixando o dólar muito próximo aos 5,10 novamente. E agora, nessa manhã, ele está simplesmente acompanhando o movimento lá de fora. Não está fazendo mais que obrigação, lição de casa o dólar. Então, a alta do dólar não é nada expressiva nesse exato momento, né? E a gente tem, de novo, mais uma vez, 10h30, horário de Brasília, o indicador do payroll. Então, mais uma vez aqui, pedir inscrito, senão a Renatinha briga comigo. Vamos se inscrever no canal aqui, deixa o seu like também e vocês vão receber essas informações aí, tanto do payroll, as outras análises aqui. Você vai continuar recebendo essa informação ao longo do dia. Então, continua sintonizado, espera abrir os mercados aqui a papelada, porque a gente vai continuar nessa informação agora com a Paula Moraes e o Felipe Nascimento, que vai continuar no BMC News aqui com você. Então, quero agradecer demais aí a participação da semana, a sua audiência. Eu desejo a todos um ótimo pregão, tá? Um bom dia. Cuidado que hoje é sexta-feira, dia de tranquilidade, não vai se enrolar no mercado, tá bom? Até segunda-feira, bom final de semana, valeu!